Bom dia, meu querido. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você e toda a sua família. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nos versos iniciais do capítulo 17 de 1 Samuel, nós vimos o desafio lançado por Golias ao exército de Saul. E vimos que muitos desafios são lançados para nós e que às vezes nos sentimos como aquele exército, atemorizados. Isto porque vislumbramos apenas com um olhar humano as coisas que nos sobrevêm. Dando sequência agora, observamos que o verso 12 novamente é apresentado a linhagem de Davi, que era de uma família de 8 irmãos e que seu pai, Jessé, já estava bem idoso. No verso 13, a afirmação de que 3 irmãos mais velhos de Davi foram enviados para fazer parte do exército de Saul: Eliabe, Abinadab e Samar. Se eram 8 irmãos, por que não foram mais? No livro de Números, que relata a lei do Senhor, nós vemos no capítulo 26, verso 2, o seguinte: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com as suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. O que podemos então concluir é que os demais irmãos tinham idade inferior a 20 anos e não podiam ser convocados para a guerra. O que era o caso de Davi, que, segundo o verso 13, era o mais moço de toda a família. No verso 15 afirma que Davi ia até Saul possivelmente para dedilhar a harpa e acalmar seus ânimos, e voltava para casa para cuidar das ovelhas de seu pai. Observando o raciocínio de alguns estudiosos e pensando que a mãe de Davi tenha concebido um filho a cada ano, Davi teria então cerca de 14 a 15 anos, contudo na adolescência. Golias, 2 vezes por dia, desafiava o exército de Israel, e isto já estava acontecendo há 40 dias. Imaginem a situação destes homens, esperando um ataque a qualquer momento, a adrenalina em alta, poderiam até estar revezando para dormir, descansar, mas creio que era uma situação angustiante. Isto falo por mim mesmo, pois quando marco um horário, combino alguma coisa com a pessoa, se a pessoa atrasa 5 minutos, para mim já é uma eternidade. Mas os 2 exércitos certamente estavam esgotados, antes mesmo de partir para a guerra. E quem tem filho, que não se preocupa, não é mesmo? Foi o caso de Jessé, já velho, possivelmente não podendo deslocar de casa, com 3 filhos na frente de batalha, sem os recursos de comunicação imediata que temos na atualidade, certamente estava apavorado. E como o nosso coração só pende para o pior, imaginava só receber notícias ruins. No texto fala que Davi ia até Saul e voltava para casa, o que podemos supor que Saul estava em local diferente do local de batalha. Foi quando Jessé teve a ideia de enviar Davi para que trouxesse notícias melhores sobre seus irmãos. Ele separa então uma provisão de comida para os irmãos de Davi, mas envia 10 queijos para o comandante de 1000, que certamente estava comandando o pelotão onde os irmãos de Davi estavam. Não quero entender este envio aqui como um suborno, mas, como diz o texto, para que Davi pudesse ter liberação para chegar até seus irmãos e trazer uma notícia fiel e verdadeira. Atendendo as recomendações de seu pai, Davi então deixa alguém tomando ali conta das ovelhas, e parte para o local de batalha. E diz já no verso 20 de que ele chegou no acampamento justamente quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de batalha. Davi deixou ali a sua bagagem aos cuidados de um guarda-bagagens e foi para junto das fileiras para ver seus irmãos e saber se estavam bem, pois era essa a missão que ele havia recebido de seu pai. E ele não pensou que poderia lhe acontecer algo assim diferente,
certamente ele foi movido ali pelo dever, né, de estar cumprindo a ordem recebida. Diz o verso 23 que no momento em que conversava com seus irmãos, Golias se apresenta à frente do exército e lança novamente o desafio que vinha fazendo há 40 dias, tendo Davi escutado a sua fala. E com certeza, notado também que os israelitas estavam com medo e fugindo daquele homem, conforme diz o verso 24. O espantado diziam: vocês viram aquele homem? Ele veio afrontar o povo de Israel. E já rolava uma conversa entre os guerreiros, né, no verso 25. A quem o matar, o rei acumulará grande riqueza, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Eu creio que falavam isto para ver se aparecia algum, né, não valente ou destemido, mas ambicioso o suficiente para sacrificar a sua vida. Porque na Bíblia não cita, realmente fala de Saul, para poder falando que realmente ele cumpriria essa palavra. Davi, ouvindo estas palavras, disse: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras a Davi. Naquele momento, seu irmão Eliabe o repreende: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheças a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Você está aqui para criticar de nós. Nós te conhecemos muito bem. Ele está aqui para nos ridicularizar perante todos. A ação de Eliabe, naquele momento, ela reflete a ação de uma pessoa revoltada e irado, pois, como irmão mais velho, ele passou a nutrir uma raiva de Davi, porque por ter Deus o escolhido, e não a ele, que era o primogênito, e também creio que se via impotente diante do desafio, e agora despeja toda a sua força contra Davi, supostamente mais fraco, na qual ele poderia subjugar. Eu só fiz uma pergunta, disse Davi, e saiu da presença de seus irmãos, passando a conversar com outras pessoas. Podemos entender que a fala de Davi, ao mencionar sobre o incircunciso que desafiava o exército do Deus vivo, que não é citado aqui na Bíblia, mas é uma repreensão aos israelitas. Vocês são o exército do Deus vivo. Onde estão depositando a confiança em vocês? E veremos a seguir a decisão que Davi toma a respeito das suas ações futuras. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu gostaria de encerrar enfatizando a ação e a preocupação de Jessé com seus filhos. No meu entendimento, nós podemos ter ex-esposa, ex-marido, mas não temos condições de ter ex-filhos, pois eles, mesmo crescendo, se casando, gerando novas famílias, nos trazendo os netos, sempre serão nossos filhos. Mesmo já independentes, não podemos deixar de buscar em Deus, em nossas orações pela vida deles, para que Deus possa os livrar do mal, guardar os seus caminhos, para que eles possam também saber conduzir as suas vidas, conduzir a sua família. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter como pai, como mãe, ter essa preocupação com os nossos filhos, mesmo já velhinhos lá, né? Nós possamos estar orando por eles. Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Vamos tomar um cafezinho? Tchau, pessoal.